Olá, no programa de hoje eu recebo Luiz Cuchinir, psiquiatra e psicoterapeuta com mais de 40 anos de experiência com adolescentes, adultos, casais e família. Agora, nos estúdios do Band News, começa o Face a Face. Ele poderia ter sido engenheiro, arquiteto ou administrador de empresas, mas quando assistiu o filme Freud, Além da Alma, se fascinou com a psiquiatria e decidiu seu destino profissional. Estou falando de Dr. Luiz Cuchinir, que se tornou o mais respeitado especialista brasileiro nas questões do feminino e masculino. E olha que lidar com pessoas não é uma tarefa assim tão fácil, certo, Dr. Luiz? Muito obrigada pela presença, que bom ter você perto de mim mais uma vez. Nós nos conhecemos há muitos anos, ele já me ajudou em muitas questões, mas eu não conheço ninguém que entenda melhor da cabeça homem e mulher que o Dr. Luiz Cuchinir. Que é isso, vai, Adriane. É verdade, é verdade. Você entende Mas de que casal. eu te ajudei, eu me ajudou. sinto muito feliz em ter sido esse. Eu quero saber se o homem virou sexo frágil. Virou? Não, ninguém é sexo. O que é frágil, né? Ah, Por que frágil? Porque ele tem uma série de questões que ele precisa desenvolver, que ele não entende nada, que Ele se ainda não perde. entende nada? Não. Como vai entender? Qual é a condição que o homem tem de perceber o que a mulher realmente espera dele? Por quê? Porque ele não é mulher. Se ele fosse uma mulher, ele seria. Mas como ele não é, esse homem, como é que ele vai entender tudo que está por trás desse desejo feminino de ter um companheiro que a complete? E a gente quer mais coisas agora. Eu lembro, há uns 15 anos atrás, a gente falando desse assunto, a gente já tinha uma lista um pouco extensa, porque a mulher exige do homem muitas coisas. Agora a lista está maior, porque a gente também se sente melhor, maior e mais poderosa, e a gente espera do nosso companheiro a mesma postura. Está errado? E livre. Hoje, a mulher está mais livre, ela sai daquele papel é ele que vai me proporcionar tudo, e esse poder que você fala é o poder da conquista da liberdade de ser, conquista do ser feminina. Então essa mulher que diz assim, olha, feminina não é aquela que aceita tudo, feminina não é aquela subserviente, feminina não é aquela boazinha, quer dizer, é aquela mulher que ela pode sim mostrar todas as fragilidades, todos os sonhos, ela pode, tudo o que ela deseja. Ela pode, inclusive, aceitar para conviver. Isso, inclusive para conseguir Se compor relacionar. alguma coisa, né? Porque senão não compõe, se não tem composição, se não deixa de lado uma série de coisas, não vai conseguir entrar em contato numa interface com ele, porque ele também é uma outra. E, além de tudo, de um outro mundo, né? É do mundo masculino. Nós mulheres, acho que a gente aumentou o nosso desejo, pedido e poder. E o homem, ele também mudou nesses últimos 15 anos? O que ele espera de uma mulher? Olha, o homem, ele busca muito, muito o feminino dela. E aí é que a coisa pega, né? Porque ele busca o feminino dela, porque ele precisa esse complemento e essa confirmação do masculino dele. Esse é um. Agora, a mulher é que muitas vezes se perde no feminino dela, porque o feminino dela acaba apagado porque ela tem que cumprir, porque ela tem que conquistar, porque ela tem que performar. E essas exigências todas dentro dos papéis, inclusive até o papel de mãe, não é só esses papéis masculinos, mesmo o papel de mãe, demandam dela tanta coisa, tanto dela, que ela perde assim, uai, e a minha? E a minha essência do meu feminino, aquela... A gente esquece um pouco dessa parte, assim, de deixar o homem abrir a porta, de deixar o homem ser gentil no tempo dele. Que é o receber. Que é o receber. Saber receber é uma coisa difícil também. É mais difícil do que dar. A gente estava trabalhando esse final de semana num workshop sobre solidão, que era o Libertando-se da Ideia de Solidão. Só que muitas vezes a solidão é construída a partir de uma ideia, essa ideia é impregnada, e ela, quando a gente vai lidando com esses aspectos
com cada pessoa nesse tema, vai percebendo que essa solidão, ela tem a ver com afastar o outro, não tem a ver só com ser abandonada pelo outro. É quantas vezes as pessoas colocam o outro de escanteio, quantas vezes as pessoas não deixam a outra chegar. E aí elas vão criando a solidão, porque essa é a crença dela. E é possível um casamento solitário, né? Assim, eu vejo alguns, não entendo como as pessoas ficam nesse casamento e não tomam a decisão de ir embora desse casamento mal parado, errado, solitário. Mas existe gente casada há muitos anos, nem a mesma cama convive e se consideram casados. Que relacionamento é esse? Então, não, você consegue enxergar na cama, né? Dizer, olha, nem na mesma cama convivem, mas não podem ter claro, tudo direitinho, às tirar vezes fotografia. É gostoso ter uma cama separada e viver muito bem. Isso não significa não é? que você vive mal, claro. Não. Você pode viver em 2 quartos, mas o que eu quis dizer é no sentido figurado mesmo. Então, mas pegando pelo quantas pessoas a gente conhece que elas estão juntas, que no filme, na imagem, na fotografia, tá tudo certinho, tudo junto, os dois estão juntinhos. Aí quando a gente vai atrás, vai ver o quanto de solidão não tem, ou nos dois ou em cada um. Então, você sabe que essa semana eu encontrei um amigo à noite, ele estava com a namorada dele, e eu falei, oi, tudo bem? Me apresentou a namorada, quer dizer, eu achei de cara que era uma namorada, me apresentou a namorada, eu perguntei da ex-mulher, dos filhos, ele falou, não é ex-mulher, é minha mulher, a gente não se separou. Eu fiquei azul, assim, eu não consegui reagir, eu falei, gente, eu achava que eu era uma pessoa moderna, mente aberta, mas eu fiquei azul pela namorada que estava na mesa, que ele falou com isso com tranquilidade, e ela continuou comendo o pãozinho dela tranquilamente. Eles viviam um casamento muito direitinho, assim, careta até, falando de uma forma chula. Me explica isso. É possível você ter um casamento aberto de repente? Então, mudar de ideia? Deixa eu ir para essas cenas, né? Porque você diz assim, olha, casamento lá existe daquele jeito e tem um outro jeito que ele está vivendo, não é isso? Você acha possível, humano, que uma só pessoa consiga completar todo o projeto amoroso do outro? Não. Você acha possível? Possível? Não é possível. Não é possível. Tá. Agora, eu sei. Você vai me dizer, mas como? Mas a vai gente dá um quebrar jeito as regras. de não ter tanto plano também, né? Diminui o plano. Pois é. Aí a outra que ficou lá para trás diminui, porque é isso mesmo que eu posso ter. Ele também está diminuído. Não é porque ele tem várias possibilidades que ele está conseguindo se preencher. Porque se ele tivesse mesmo, ele ficava com a outra, não é? Essa outra também não preenche, Adri. A questão que eu quero saber é o seguinte, por que não separar e tocar cada um a sua vida? Por que não ficar e ver o que esta relação pode preencher e ver como é que eu vou lidar com o que eu não tenho? Porque nenhuma relação, nenhuma, vai preencher o outro completamente. Nenhuma. E aí, nem ela é uma coitadinha, nem ele é um cara sem caráter. Porque não fazem o casamento como deve ser. Mas como deve ser? Então, como deve ser, é como o quanto cada um dá conta de ficar com aquele tamanho de relacionamento e se preencher com ele. Eu acho possível, eu acho que é possível. Eu também acho. Uma relação começar desse tamanho e terminar desse tamanho e todo mundo feliz. Esse é o sucesso, Por isso, essa ambição, essa voracidade, esse eu quero mais, é que acaba criando todos os conflitos dentro do casamento, chegando ao rompimento. E, doutor Luiz, me corrija se eu estiver errada, essa voracidade, essa vontade, ela tem dia e hora para acabar, porque depois de 6, 7 meses, o relacionamento entra num trilho, um pouquinho da rotina de cada um, meio parecido. Depois que a chama da paixão, não é que ela apaga, ela existe, mas ela vai para um outro canto e o relacionamento entra num trilho. Você já conhece os amigos, você já sabe o que aquela pessoa gosta, então ele já deixa de fazer as coisas para te agradar, já volta para casa, já começa a fazer as coisas que ele quer. E aí você fala, bom, é tudo igual, né, gente? A Adri já sabe até o que o outro vai falar.
Você já Eu não sabe. vou, nem vou falar para o outro, porque eu já sei o que ele vai me responder. Eu nem vou falar, ela vai dizer... Então, não é assim? essa namorada que está deixando ele todo entusiasmado e feliz vai voltar para uma outra casa e vai viver a mesma situação Isso. da ex-mulher. Pela busca, a busca da vida, de se sentir vivo. Então, o grande perigo é você morrer dentro do casamento. E morrer do ponto de vista do amor. Morrer o sentimento. Explica para mim o que é morrer no ponto de vista do amor dentro do casamento, para ver se eu preciso acertar meu casamento. Eu sei que eu sou muito feliz, né? E você... Então eu gosto desses toques para resolver minha vida. Eu não quero ninguém morrendo dentro do casamento. Nem você, nem ele, Não, não é? claro, nem não eu, é? nem ele. Quero todo mundo feliz. Mas aonde Então, é que está essa... É então, uma cordinha que a gente tem que dar de vez em quando? não, de vez em quando não. Sempre. É sempre. Para você estar viva, você tem que entrar e acionar sempre a tua máquina do amor. Quer dizer, o teu universo amoroso, que tem a ver com todos os sentimentos e emoções. Por que a paixão é tão atraente? Porque ela explode de emoção. Porque ela faz a gente emagrecer, né? A gente não sente fome. Estou aqui viajando. Adri, você tem futuro, você sente a liberdade, você percebe o sentido da tua vida. Por isso que essa é a única forma da pessoa ficar dentro, é quando ela encontra a cada momento o sentido da vida dela, e o sentido tem a ver com o sentimento e a emoção da vida dela. Esses são os ingredientes dentro daquela relação. E é bem possível. É a gente claro se apaixonar que é. É claro várias que é. vezes pela Você acha mesma que uma pessoa... Você vai, agora eu vou pelo inverso. Você diz assim, 6, 7 meses, você falou, né? Que a coisa vai apagando. Não é que vai apagando, ela entra num trilho, os defeitos aparecem, as coisas começam a ficar normais. Adri, quanto tempo leva para você conhecer alguém? A vida inteira. Então, você acha que acabou? Não. Quanto eu tenho daquela pessoa para poder compartilhar minha vida, para poder aprender desta pessoa para mim, e quanto eu tenho para oferecer. Você acha que é 7 meses? Fala a verdade. Definitivamente não. Então é por isso que eu digo, nesta esfera, quando você aciona esse material todo que está dentro de você, que é a necessidade de chegar perto do outro, que é o poder aprender com o outro, que é olhar o outro, ouvir o outro, sentir o outro, cheirar o outro, né? Tocar o outro. E o outro fazer a mesma coisa com você, porque quando você é tocada, é a mesma coisa que quando alguém te fala alguma coisa? Não é. Quando alguém só te olha e não te fala, é a mesma coisa? Não. Quando você sente só o cheiro, para onde você vai? Né? Então, esses sentimentos todos, essa sensorialidade toda, né? Tudo isso que vem do outro, emana, chega, processa, e que daqui também vai para lá. Porque daqui é o que eu vou oferecer para você. É o famoso caminho de mão dupla. O que vai, vem e tem que ser assim. Eu vou para os comerciais e volto com esse assunto que eu adoro, gente. Falar de homem, mulher e relacionamento, eu quero saber quem trai mais nos dias de hoje, o homem ou a mulher. Não sai daí. Voltamos ao Face a Face com o psiquiatra Luiz Cuchinir. Mas antes de continuar esse papo, eu quero te dar um recado que talvez você ainda não se deu conta. Mas ajudando você a cuidar da sua família está a maior indústria farmacêutica do Brasil. É o laboratório EMS, uma empresa que exporta para mais de 40 países e investe de forma contínua em tecnologia e inovação e onde trabalham mais de 400 pesquisadores e doutores. Não para por aí não. A EMS possui o maior centro de pesquisa da América Latina. Por tudo isso, a EMS está onde você precisa. Medicamentos EMS, sua saúde merece. Doutor Luiz Cuchinir, nos dias de hoje, em que temos os tempos modernos, nós temos hoje toda a vida online e a vida offline. Quem trai mais, o homem ou a mulher? Mais. Quem ainda continua... Quem tem esse jogo todo livre é sempre o homem, tem muito mais livre que a mulher. Mas dizer
que a mulher não trai ou a mulher não, de alguma forma, não está buscando dentro dela outros companheiros que possam preenchê-la só em ideia, só no sonho, só na fantasia, ela está. As mulheres, hoje, elas se permitem dizer para si mesmas que existe um outro homem possível. Isso não quer dizer que as mulheres estão procurando. Não quer dizer que as mulheres estão fazendo esse tipo de jogo que o homem faz. Mas quanto mais a mulher confirma que ela tem o valor dela, mais ela vai questionar se este homem está realmente a preenchendo. Se vale a pena. Eu acho que a mulher ela tem esse poder mais claro. Mais claro? Ela não tem tanta... apesar da pressa quando está com raiva, porque eu continuo achando que a mulher trai por raiva, por vingança, e não fica num casamento que ela sabe que está fadado ao fracasso por muito tempo. Ela sai, sem amar outra pessoa. O homem já acha que não. O homem acha que ele fica num casamento até encontrar outra pessoa mesmo, e mesmo quando encontra, fica no casamento, tem medo de sair. Acho que o homem trai por oportunidade, ele não perde a chance, ele não trai por raiva, por vontade, ele trai porque encontrou alguém ali que interessou. Eu continuo achando que a coisa continua nesse pé. Eu não sei se a internet mudou muito a vida dos casais nesse capítulo. Tá, então, olha, vamos colocar a internet sem sulato, né? Quer dizer, internet como os novos tempos, porque né? temos aplicativos, tem as conversas, tem os aplicativos, tem namoro sério de verdade, casamento não tem na internet. esses aplicativos. Então, eu acho um bom parâmetro que é o antes e o depois, com a internet ou sem internet, no sentido de dá para comparar a mulher antes disto e a mulher depois disso. É claro que conforme a mulher foi se libertando, se empoderando, se confirmando, se percebendo melhor, com mais valor, esta mulher também se permitiu mais do que a outra, que estava num momento ainda muito insegura, muito desvalorizada. Então, hoje, as mulheres, comparativamente, não com os homens, comparativamente com a mulher antes, ela está antes, podendo... 20 anos atrás, mais ou menos? Olha, até 20, 20, 30, 20 e 30, hein? Eu tenho essa chance, né, de ficar comparando 4 décadas, 5 décadas, é uma bom, pena. Né? Mas isso é muito bom. E aí, eu acho que a mulher mudou muito, muito. Ela pode sim perceber, ela pode sim questionar. Um adendo ao que você falou. Muitos homens ficam com essa outra possibilidade muito sabendo boa, que ali não... mas eles ficam no casamento por culpa. Por culpa? Culpa, porque não... A responsabilidade eu tenho que conseguir, eu sou o servidor, afinal é responsável, e olha como a minha mulher, ela não dá conta, ela é um pouco, e eu não posso abandonar, ou não posso abandonar meus filhos, porque eu sei que na hora que eu sair desta família, na hora que eu sair deste casamento, eu perco meus filhos. Por mais que a gente diga, não, tem guarda compartilhada, não é bem assim. O desenho não é bem assim. Os homens, muitas vezes, ficam pelos filhos. A mulher, sim, a mulher pode não querer sair para não romper um projeto dela. E o projeto, ele ainda está arraigado naquela máxima de que o casamento é indissolúvel. E aí ela fica, porque ela tem que cumprir esta fórmula. Essa parte eu não acredito muito, mas deve ter. Você trabalha com pesquisa, conhece as mulheres? Não, estou falando que existem estes e estes. Ah, entendi. Eu só estou colocando como ingrediente que não é só essa que pode sair, claro que tem a que pode sair, e nem esse que vai procurar e não está nem aí. Agora, quando claro é que a existe. relação... Porque eu tenho a sensação que quando dá essa vontade de experimentar o novo, de perceber demais o defeito do outro, ou de perceber que você vive um casamento que é um tédio, tem uma hora
que esses sinais aparecem. Como é que a gente faz para perceber os sinais? Ou eles, de repente, ou não existem sinais e, de repente, a coisa desanda? Eu queria saber como é que a gente pode perceber que o relacionamento está meio mais ou menos e você está achando que está abafando, às vezes. Tem dois lugares, né? Então, me dá os lugares, vamos lá. Dois lugares. Um é o eu e o outro é o tu. Quando eu olho lá e acuso e faço tudo, olha o que está acontecendo lá. E o outro é, olha o que está acontecendo aqui. São basicamente esses dois lugares. Quando o dedo começa, quando de repente o parceiro ou a parceira começa a apontar muito os defeitos do outro. É uma forma de estar desandando. Apontar para si, às vezes assim, olha, culpa dele, culpa dela, olha o que faz, olha como ela faz, olha como ele faz, olha o que não faz. É lá, tudo lá. É o outro, né? E o outro é assim, o que está acontecendo comigo? Cadê? Cadê a mulher que eu sempre fui? E cadê o meu prazer, o meu desejo? E eu, homem, pô, eu bebo, eu só trabalho, eu não tenho nenhum prazer em ir para casa, eu estou cada vez mais quieto, eu estou perdendo a minha força masculina. Então, nessa hora é possível salvar um casamento? Bom, o salvar... Quando está no comecinho, assim, quando as coisas começam a acontecer. Claro. Salvar o casamento significa, se Retomar você está o dizendo, amor, né? eu quero paixão. que aquilo sobreviva. Né? Quando você salva, você quer que sobreviva. Se dentro desse panorama que eu estava te desenhando, do apagamento de cada um, ou da não acusação que a culpa é do outro, saindo desse panorama, diz assim, calma aí, deixa eu ver o que dá para se fazer com isso. Onde é que eu vou alçar? E vale uma conversa? Porque o homem nunca gosta de conversar. Pois é, como é que a mulher que está atenta a tudo que está acontecendo no casamento fala, e agora, como é que eu chamo ele para falar que o negócio não está bom? Tá, mas às vezes, se essa mulher falou a vida toda, é claro que ele não vai querer conversar. Porque se esse homem está entupido de falação dessa mulher, esse não é o melhor caminho. Se é uma mulher que não, que ele entende, ele, né, com o que ele escuta, tá dentro lá do que a gente vai falar depois, do livro, mas assim, se ele escuta uma voz de uma mulher dizer, pô, eu quero saber o que está acontecendo, eu quero saber mais, eu quero sair, o homem, né, eu quero sair desse eu sei tudo, deixa eu escutar porque está vindo de lá alguma coisa que eu posso receber. Esse homem diz, então tem uma mulher aí para eu trabalhar, para eu desenvolver, para esta relação melhorar, porque se a relação melhorar, Adriane, ele também vai ganhar, não é só ela. Não, claro. Não é só pela reclamação dela. Quando fala de um casal, você está falando dos dois, né? Claro. E a mesma coisa ela. Se ela, assim, ela já estereotipou e ela vai querer o quê? Conversar com ele, vai ouvir. Se ela faz a abordagem dele da forma como ela tem abordado nos últimos 5, 10, 15, 20 anos, é claro que ela vai ter a mesma resposta. Claro, entendi. Bom, doutor Luiz, estou vendo aqui o seu novo neném. Jeito de falar, como entender o que os homens e as mulheres dizem para destravar o relacionamento a dois. Isso aqui é importante, hein? Falar a mesma língua do marido, do namorado, enfim. Eu vou para os comerciais e volto para falar desse assunto. Não sai daí. A gente foi para os comerciais falando dessa conversa que a mulher chama, às vezes, o homem para ter, o famoso DR que o homem detesta. Pois é, mas adianta muito falar e ele não entender? Então não adianta nada, né? Agora aqui você ensina a gente a conversar? Pois é. Basicamente, você sabe que acho que é isso? É difícil conversar. Então, o conversar vai e vem, né? É. Aí, você sabe que eu dividi de um jeito muito, pelo menos eu achei muito interessante, muito diferente de todos os meus outros. É esse jeito aqui, logo na entrada, deixa eu mostrar a introdução para ficar fácil, ó. Eu, homem, falo. Então, a primeira parte é o homem falando. Que eu sou terapeuta e tudo que eu escuto de todos os que vêm, todos os meus estudos, tudo que eu vejo que o homem fala dela. Aí tem a segunda parte. Eu, mulher, falo. Então, é tudo que a mulher fala. Eu falo, ele, aquilo, olha que ele falou. Atenção em mim. E olha o que ele falou. São, inclusive, frases
Ah, é? A gente tem um pouco Eu estou disso. colocando muito claro sobre o que eu vou falar embaixo. E aí tem a outra parte, o que ela me diz, que basicamente é o que ele entende que ela disse, ou o que ele não entende. Ou que ele não entende. E que ele precisa entender, porque o que chega nele nem sempre é o que ela quer dizer. E aí tem a ver com Então, mas é como muito ele... trabalhoso, então. Eu tenho que entender como é que você pensa para poder conversar com você, doutor Luiz. Que negócio difícil esse negócio de se Você não relacionar. acabou de falar de idioma? Falar o mesmo idioma? É, falei, mas Você não é falou? muito Não foi difícil. você que Ó, falou? o Foi que você. ele, fui eu, mas o que ele me diz, olha como dá trabalho. A gente quer muito falar a mesma língua, a gente quer estar no mesmo, mas é difícil. Porque, sabe o que acontece, Adri? As pessoas, o relacionamento vai indo, né? Vai indo. E ele tem os diversos encaixes. O que vai acontecendo com o relacionamento que vai estereotipando, vai ficando igualzinho? É que eles travam. Lembra que eu falei? Aquilo, eu já sei o que ele vai falar para mim. Você já Eu já sabe sei o o que ela modus vai falar. operandi. Você já está com todo o script, você nem escuta mais o outro. Então, para destravar, para você conseguir se abrir, para dizer, deixa eu ver realmente o que está do lado de lá, eu preciso aprender esta língua. Mas você tem que ter interesse para fazer isso, Por isso, claro, né? Você por tem isso. que estar interessado em manter essa relação saudável. Isso, e aí, por isso que o livro está assim, ele tem frase, quer dizer, uma frase, um parágrafo sobre o que ele fala, o que ela fala. E aí, embaixo, aí tem toda uma explicação, toda uma tradução. É quase um livro de tradução, viu? É um livro de tradução. Tradução. É tradução. A gente acha que está sendo tão claro. As mulheres, não sei, acho que a grande maioria das mulheres fala com clareza o que não gosta. Sim. E o homem, ele entende como ele quer, eu acho. Eu tenho essa sensação. Não é assim. Só que aí esse homem lê assim, como? Mas eu te vi fazendo isso. Você me falou isso. E a mulher diz, eu? Não, eu nem gosto disso. Como? E o que você estava fazendo naquela hora que você estava pulando de alegria? Não, eu fiz mais para te agradar. O que você acha que ele... Não é? O homem continua sendo mais objetivo que nós mulheres. Eventualmente mais objetivo, mas com muito mais dificuldade de dizer eu preciso te contar um negócio, eu preciso te dizer o que está acontecendo aqui, mas eu não vou. Sabe por quê? Porque eu não confio em você. Ai. Tá? E ela diz, não, eu confio, eu vou, eu falo, eu me entrego. Só que aí ela nem sabe para quem, porque esse aí nem entende da linguagem dela. Ele não entende, ele não conhece as palavras dela, entre aspas, não conhece esse sentimento, e não vai conhecer muitas vezes, porque a mulher, ela tem um universo de sonhos, fantasias e desejos que é dela, que é feminino. Isso é uma das maiores, melhores, incríveis características da mulher. Esse sonho, esse desejo, que ele tem esse colorido todo. Então, e a gente coloca o homem para ajudar a gente a realizar tudo isso. Só que aí você se depara que tem na metade do caminho o homem desiste dos seus sonhos, fala, não gostei, não quero fazer isso. Aí te deixa na mão. Aí você se depara no meio do caminho com uma situação tão complicada. E aí você vai conversar, o cara acha que você está querendo fazer uma DR, que eles detestam. É difícil. Adri, o cenário é dela. Você acha que ele enxerga? Você acha que dá para ele enxergar o cenário dela? Não. Então? Difícil de conversar, claro. Então, voltando, como a gente vai fazer para juntar? Comprar o livro. Não, você sabe o que tem aí? Tem uma parte embaixo de cada que eu deixei em branco. Eu vi aqui. Que é para refletir. Você vai ler, não é para você consumir o livro. Deixa eu ver lá. Você vai ter isso, aí você tem esse pedaço aí. Esse é o branco que está aqui dentro. Assim, deixa eu me ver. Deixa eu ver o que acontece dentro de mim. Não então... é só, deixa eu ler 1, 2, 3, 10, 20 páginas. Acabou o livro. Põe lá, terminou. Já estou vendo aqui, ó. Eu me vejo como um peixe fora d'água. Suportei por meses os erros que ele cometeu. Isso também é um erro nosso, né? Já está fazendo uma coisa que não gosta, já fala logo, não é melhor falar logo? Fala logo ou fica suportando meses uma pessoa errando? Como é que é isso? Então, mas não adianta só falar logo
sem saber o jeito de falar. Então, mas qual E é aí a tem língua que o homem então, quer que a gente deixa fale? eu ver, este daí, como é que eu vou falar para ele? Eu tenho um cardápio, né? Vários, né? Que assim, bom, eu falo quando, onde, quantas vezes, é antes ou depois daquilo que a gente vai fazer, com que tom de voz eu vou falar. Porque você pode falar a mesma frase, Dri, a mesma frase, ela pode chegar lá como uma agressão e ela pode chegar lá como uma declaração de amor, de carinho, de cuidado. A mesma, se a gente pegasse um gráfico, que a gente não tem algo para escrever, né? Mas se a gente escrevesse a mesma frase, a gente não tem isso na internet, em toda essa comunicação, que a pessoa vai dizer, nossa, mas escreveu isto? Ela estava sentindo outra coisa e escreveu isto. Quanta confusão dá aí um monte de vocês. E a gente sabe que na nossa vida também. Não, A gente está aí também. dentro. Cada vez mais eu percebo que se relacionar é uma arte dificílima. Não é só homem e mulher, mãe com filho, principalmente filhos adolescentes. Eu ainda não cheguei lá e nem sei se eu estou preparada, mas o Vitório ainda tem 6 anos, está tudo controlado. Olha, eu já vi algumas coisas dele. Pode se preparar. Não, eu sei que eu todo dia eu tento me preparar aqui. Lá vem chumbo grosso. Aquele docinho não vai ser sempre aquele docinho. Não. Porque ele é muito bom, viu? Ele consegue Ele o que ele promete. quer. Se ele não consegue comigo, ele consegue com a avó, ele consegue com o pai, ele consegue com um amigo, ele consegue com alguém. Ele, no final, consegue o que quer. Vou te falar, o ser humano, serzinho difícil. Outro dia a avó estava lá no shopping, disse assim, eu vou ter que comprar um carrinho para ele. Eu vou ter que... o maior não erro, foi não é? isso? Foi exato. Chegou com um carrinho, eu falei, o que é isso? Aí eu tive que comprar um carrinho para ele. Onde é que a gente erra, hein? Aí, Quem né? falou que erra? Ah, não, isso é acerto? Como? Aonde está escrito que o amor é sempre um erro, a doação? Muitas vezes, este carrinho vai ter um símbolo, você sabe, o símbolo de alguma coisa que você recebeu lá atrás na tua vida, como você guarda dentro de você, como isso é importante. Então, às vezes, isso vai ter muito mais significado que uma série de outros momentos da sua vida. A gente não sabe o que vai causar no outro, sabe? Não. É sempre uma surpresa. A gente sabe que muitas vezes... acha, né? Eu, quando vou conversar, eu fico sempre pensando, eu faço o que eu vou falar e já falo o que o outro vai responder. Olha que louca, eu já monto na minha cabeça. Aí que se a pessoa não responde o que eu queria, já entra em parafuso, porque não era isso que estava combinado comigo mesma, entendeu? A conversa já estava clara para mim. Que é o mundo que você criou. Uma coisa é o mundo, outra coisa é o mundo que você cria. Quando você consegue se desvencilhar desse mundo que você cria para simplesmente você estar para o mundo, você está livre, você conquistou e você se conquista no mundo. Que delícia, né? Ouvir quem sabe. Quem sabe, sabe. Doutor Luiz Kushner, quero saber da tua vida um pouquinho. Você já machucou alguém falando de amor? Já. Você sabe, olha, eu estou até arrepiado. Deixa eu te falar um negócio. Quando eu estava outro dia fazendo um trabalho a respeito do jeito de falar, eu disse, por que eu escrevi o livro, né? Eu sou super ligado na maneira de falar, super ligado. Eu fico muito preocupado com como eu estou falando para uma pessoa, como eu estou me dirigindo para uma pessoa, como é esse meu jeito. Por quê? Porque é claro que eu levei muitas. E no caso destas relações, homem e mulher, muitas também. Então, eu aprendi muito. Eu aprendi muito com o que eu escuto e até com as mágoas e os ressentimentos que eu fiquei. Eu acho que você aprendeu mais com as mágoas até, eu me arriscaria a dizer. Então, não é? E aí, eu ganhei, certo? Mas quer dizer que eu não me machuquei? Quer dizer que eu não tenho as minhas cicatrizes, mesmo as mal curadas? Claro que eu, como terapeuta, né, eu tenho que estar o tempo todo trabalhando minhas cicatrizes. O tempo todo eu tenho que estar cuidando de mim. Porque como é que eu vou cuidar de um outro se eu não cuido de mim? Claro. Não é? Então,
esse, não quero dizer que todo mundo tem que ser assim, né? Mas eu acredito firmemente que uma pessoa que cuida das próprias mágoas, dos sentimentos, ela está se preparando para uma vida melhor para com o outro, mas que ela vai estar junto. Ou sozinha, né? Porque Ou é tão sozinha. bom ser feliz sozinho Não também. É tão bom você se perceber sozinho e falar, ok, nada aconteceu, o mundo não acabou, eu tinha um medo de ficar sozinha. E hoje, eu tinha mais medo de ter um relacionamento e ficar sozinha, né? Assim, de estar sozinha num namoro ou num casamento. Esse era um medo, não é? claro que eu tinha. E hoje eu olho a minha vida e falo, nossa, eu conquistei, eu cheguei lá, eu consegui ser o que eu sou e me relacionar com alguém. Sim. Mas você não eu achava tinha... que era uma equação dificílima. Mas não sabia? Você podia querer, mas você tinha um retrato dessa que está hoje? Não tinha, você não vai saber. E isso que é a vida. Você poder conquistar uma nova vida, uma nova possibilidade para você. Quer dizer, é claro que todos nós podemos, daqui a um tempo dizer assim, olha, eu cheguei aqui, olha que incrível isso que eu tenho hoje. Nós estamos falando aqui, nós dois sabemos do quanto é esse que incrível que eu tenho hoje. Pois é, né? Sensacional. Olha, doutor Luiz, eu amo falar com você sabe disso, meu amigo querido, sou fã. Muito obrigada, eu sei que esse livro é o primeiro de todos que está aqui na minha mão, mas a partir da semana que vem, você que está assistindo o programa já pode ter esse livro, Jeito de Falar, à venda em todo o Brasil, e aqui você vai aprender a conversar sem machucar o outro. E é, né, basicamente isso. E eu queria também dizer do dia 11. Dia 11. Lembra do dia 11, véspera do Dia dos Namorados? Sei. Que vai ter o lançamento do livro na Hebraica. E vai ser com um bate-papo super legal com umas pessoas que vão estar lá. E todo mundo é convidado, todo mundo é convidado. Pode chegar lá e falar, eu vim, é aberto e é pago? É aberto ao público e 0 pago e ainda tem coquetel. Ah, então aí vai lotar, hein? Agora vai lotar, gostei. Então, Dri, eu queria muito que você pudesse dar uma passadinha com muito prazer, também. você sabe que eu estarei lá, né? Eu sei. Olha, o programa de hoje chega ao fim, infelizmente, mas eu te vejo na próxima semana com muito mais Face a Face.